E hoje, meus irmãos, nós seguimos com a nossa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos, série intitulada como A Igreja na Direção do Espírito. Estamos avançando, estamos aqui agora adentrando no capítulo de número 23, e eu peço para que os irmãos abram comigo, capítulo de número 23, olha que jornada, irmãos, 23 capítulos até aqui, de 28, que privilégio, aprendendo versículo a versículo, texto a texto, tem sido uma dádiva. E nós vamos fazer a leitura apenas do versículo de número 11, apenas do versículo de número 11. Eu vou pedir depois para que os irmãos permaneçam com as Bíblias abertas, para que nós acompanhemos todo o texto, como é de costume, ao longo da exposição, mas nós vamos fazer a leitura apenas do versículo de número 11, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças. Nós podemos entregar até aqui um culto de louvor, adoração, sujeição à tua palavra, os corações curvados diante de ti, dependência do Senhor. E neste momento estamos diante da tua palavra, que é a tua voz nessa noite para nós. Este é o momento que o Senhor fala ao coração de cada um de nós. Este é o momento que o bom pastor vem e fala individualmente com cada um de nós e com cada uma de suas ovelhas. Que o teu Espírito Santo nos dirija, nos conduza, que aprendamos do Senhor e que ouçamos tua voz para o louvor da tua glória, Pai. Nós oramos gratos, com alegria, confiantes de que assim será, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos Paulo testemunhando diante dos judeus em Jerusalém. E Paulo testemunhou sobre como Jesus havia o encontrado, como Jesus o havia chamado, como Jesus o havia transformado e como Jesus o havia comissionado, dado a ele a missão de ser testemunha também diante dos gentios. Então aqui, de fato, o que nós vimos no capítulo 22, foi Paulo testemunhando diante de muitos judeus sobre o poder salvador de Jesus Cristo. Só que, logo em seguida a esse testemunho, Paulo foi açoitado pelos soldados romanos. Paulo sofreu açoites pelos soldados romanos. Só que quando estes souberam que Paulo era também cidadão romano e não havia comprado a sua cidadania, ele era cidadão por direito, estes soldados então recuaram, deixaram com que Paulo fosse levado de volta à fortaleza e fosse tirado do meio daquele tumulto diante do sinédrio. E aí então eles levam Paulo a testemunhar diante dos sacerdotes e do sinédrio. É agora o que acontece no capítulo 23. É o desdobrar da história, Paulo diante do sinédrio. Então até aqui, Paulo já havia experimentado de muitos dos cuidados de Deus. O Senhor de fato estava cuidando de cada passo de Paulo, de cada detalhe da história de Paulo. E Paulo então já havia enfrentado e enfrentaria à frente, nós vamos ver isso no desenrolar da história até o final do livro de Atos, muitos momentos de incertezas, muitos momentos de dúvidas, muitos momentos de incapacidade diante das circunstâncias. E mesmo diante disso, Paulo precisaria carregar uma certeza no seu coração. Para que Paulo chegasse até o final da jornada,
Paulo precisaria carregar uma certeza consigo, a certeza de que Deus é fiel. E diante a tantos embates, diante de tantas pressões, perseguições, diante de tantos sofrimentos e tantas dores, Paulo precisava ser lembrado disso aqui nesse momento. Paulo precisava ser lembrado de que de fato Deus é fiel. E o Senhor sabia disso, mais do que qualquer pessoa. E é isso que Deus faz aqui nesse capítulo 23. Paulo lembra de que Deus lembra a Paulo de que ele é fiel e está cuidando de cada detalhe na vida de Paulo. E esse é o título do nosso sermão, irmãos. O título do nosso sermão é Deus é fiel. Talvez você precise ser lembrado nessa noite, assim como Paulo, da fidelidade de Deus. Deus continua sendo fiel ao seu povo. E nós vamos olhar aqui para 3 faces da fidelidade de Deus sobre nós a partir deste texto. E o texto começa nos ensinando, em primeiro lugar, que Deus é fiel quando falhamos. E Ele sempre nos dá uma nova oportunidade de olharmos para a sua palavra novamente. Deus é fiel quando falhamos, e Ele sempre nos dá uma nova oportunidade de olharmos para a sua palavra novamente. Nós vemos isso a partir do verso 1. Paulo estava aqui sendo colocado diante do Sinédrio, como eu disse, e o Sinédrio, irmãos, ele era o STF de Jerusalém. Ele era a cúpula da liderança judaica em Jerusalém. Eram as maiores autoridades dentre os fariseus e os saduceus, reunidas com uma única finalidade: julgar a causa daqueles que iriam até eles. Eles tinham de fato o poder de decisão de prisão ou soltura. Eles tinham o poder de decisão de vida e morte. Eles tinham de fato a palavra final diante da situação daqueles que eram levados a ele. Então Paulo estava sob a pressão do julgamento destes homens, da maior autoridade de Jerusalém, o maior grupo detentor da autoridade em Jerusalém, o Sinédrio. E o texto diz o seguinte, dos versos de 1 a 3. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que ele lhes batesse na boca. Olhe bem, Paulo olha para aqueles homens, talvez alguns que ele já conhecia, da sua época em que ele caminhava em submissão ao Sinédrio, outros que ele nunca tinha visto, mas sabia que era também da mesma tradição judaica, e Paulo diz: eu tenho andado com a consciência tranquila, com a boa consciência diante de Deus até aqui. E aí Paulo é repreendido por aqueles homens. Vejam bem, irmãos, para os líderes do Sinédrio, era inadmissível um judeu dizer ter boa consciência, ou dizer estar de consciência limpa, mas seguindo a Jesus. Porque para um judeu, ter consciência limpa, ter boa consciência, significava cumprir à risca as leis de Moisés e a tradição judaica, e não seguir a Jesus como Paulo fazia. Mas Paulo disse: eu tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Porque para Paulo, a consciência não era algo que deveria ser deixado de lado. A consciência fazia parte do fundamento de sua vocação. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, Paulo falando àquela igreja, ele vai falar o seguinte: olha, embora
em nada a minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. É o Senhor que me julga. Para Paulo, a consciência dele diante de Deus era tão importante quanto o julgamento do próprio Senhor. E se ele estivesse de boa consciência, de consciência tranquila, ele não teria vergonha ou receios de ser quem ele era, de ensinar o que ensinava e de viver como vivia, porque ele sabia que ele não precisava justificar a si mesmo. Se ele estivesse de boa consciência diante do Senhor, o Senhor é quem o justificaria. E diante do Sinédrio, Paulo também está declarando que está de consciência tranquila diante de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo para aqueles líderes: olha, eu tenho cumprido de boa consciência o meu dever até aqui, então eu tenho certeza de que o Senhor me julgará também diante de vocês. Contudo, como nós vimos aqui, Paulo é repreendido imediatamente, com um tapa na boca. Irmãos, esse tapa na boca aqui é uma forma de rejeição ao que Paulo estava dizendo. Era a maneira daqueles homens dizerem: olha, nós não concordamos, feche a boca. Nós não concordamos com o que você está dizendo, então fique calado. Era uma forma de repreensão daqueles homens diante do que Paulo estava dizendo. Só que Paulo reage. No verso 3, acompanhem comigo, Paulo reage. Verso 3 diz o seguinte: então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estais aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me manda ferir. A fala de Paulo aqui é uma reação impulsiva e é uma reação de protesto e insulto. Paulo imediatamente reage ao ser repreendido com um tapa na boca. Ao dizer parede branqueada, Paulo está se referindo aqui a um tipo de maquiagem que estava colocada sobre aquele líder do Sinédrio. Aqui, parede branqueada se referia a uma camada de cal diante de uma parede, que de fato cobria os defeitos que estavam por baixo da parede. É semelhante à fala de Jesus, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, quando Jesus chama aqueles líderes de sepulcros caiados, sepulcros cobertos de cal, sepulcros pintados de cal. Por quê? Porque eles eram limpos e bonitos por fora, mas por dentro eles eram podres, sujos, fedidos. A fala de Paulo então traz um insulto para aqueles líderes. Então, os homens que tinham sido chamados para julgar Paulo segundo a lei, com justiça, porque Levítico capítulo 19, versículo 15, fala que os líderes deveriam julgar o seu próximo, não com injustiça, mas de forma justa. Aqueles homens do Sinédrio haviam sido chamados para julgar Paulo de forma justa, mas aqueles homens estavam julgando Paulo com muita injustiça. Eles estavam julgando Paulo com muita injustiça. E apesar de Paulo estar certo do que disse, eles eram mesmo paredes branqueadas, eles eram mesmo como sepulcros caiados. Paulo agiu aqui de forma impulsiva diante daqueles líderes. E infelizmente falhou diante da tradição judaica. E Paulo mesmo reconhece isso. Olha o que o texto diz nos versos 4 e 5. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote de Deus. Pois está escrito: não fale mal de uma autoridade de seu povo. De fato, Paulo reconhece aqui que há uma falha da sua parte. E ele se reporta às Escrituras. Está escrito. Ele se reporta a Êxodo capítulo 22, versículo 28, que diz que não se deve amaldiçoar de um de seus líderes. E aí então, meus irmãos, nós vemos aqui que
as escrituras que deveriam ser usadas como critério para a vida daqueles líderes do Sinédrio, para que aqueles líderes do Sinédrio julgassem a Paulo, eram as mesmas escrituras que estavam julgando a resposta de Paulo. Paulo não justificou a sua reação. Mas também, olha bem como que eles falaram comigo, olha aí o que eles fizeram comigo, eles me deram um tapa na boca. Paulo não fez isso. Paulo olhou e disse: está escrito. Ele olhou para a escritura, ele enxergou o seu erro e ele reconheceu o seu erro diante daquela liderança. Então nós vemos aqui que a questão não é intelectual. Não é se os líderes do Sinédrio sabiam que eles deveriam se submeter à Escritura ou não. Os líderes sabiam, tanto eles quanto Paulo, que as Escrituras eram a palavra de Deus infalível, fiel, inerrante e suficiente para julgar a vida deles. E era a autoridade máxima para o povo de Deus. Eles sabiam, eles não tinham um problema intelectual. Eles eram homens doutos, estudados nas doutrinas da Bíblia, conheciam bem as leis de Deus, desde a pequena infância, até agora, a fase adulta, e provavelmente anciã, porque eram homens anciãos. O problema deles não era intelectual, o problema deles era de submissão, porque somente Paulo estava disposto a olhar para as Escrituras e se submeter a ela como fiel palavra de Deus. Aqueles homens não estavam dispostos a se submeterem à palavra de Deus e a reconhecerem: nós erramos ao bater na boca de Paulo, eu errei ao mandar bater na boca de Paulo. Não, mas Paulo estava disposto a olhar para o que está escrito, a reconhecer o seu erro, a reparar o seu dano, ainda que isso lhe custasse admitir que estava errado, enquanto que aqueles líderes do Sinédrio não. Deus é fiel à sua palavra em última instância. Nós vimos aqui, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Mas Ele não permanece fiel porque nós somos muito bonzinhos. É porque Ele não pode negar a si mesmo. É porque Deus não muda. A sua palavra é sim, sim e não, não. A sua palavra não muda. No final das contas, Ele tem compromisso fiel com a sua palavra e não com o que nós dizemos. Nós vimos isso, a palavra repreendeu Paulo. A palavra que repreenderia os líderes do Sinédrio também repreendeu Paulo. Então, depois disso, depois de Paulo reconhecer o seu erro à luz das Escrituras, Paulo faz uma leitura de quem é que estava ali, julgando ele. E ele percebe que ali tinha fariseus e saduceus. E aí Paulo apresenta uma causa que tem um impacto direto dentro destes dois grupos do judaísmo. Olha o que diz os versículos de 6 a 10. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no Sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos e nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele?
A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então, ordenou que as tropas descessem e retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Olha o alvoroço causado quando Paulo apresenta uma questão. Porque Paulo apresenta, não é uma questão secundária. Paulo apresenta o fundamento do cristianismo, a ressurreição. Ele falou isso no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, é conhecido como o capítulo da ressurreição. Ele fala, olha, se para os mortos não há ressurreição, é vã a nossa fé, portanto é vã a nossa esperança, porque se Cristo não ressuscitou, não há esperança para o cristão, não há esperança para nós. A ressurreição é uma doutrina central, é a doutrina central, é a pedra angular, o sustentáculo do cristianismo. É isso que Paulo apresenta para aqueles homens. E isso dividiu os judeus. Dividiu porque os saduceus eram como os teólogos liberais de hoje. Eles não criam na fidelidade da Escritura, eles não criam nos milagres da Escritura, eles não criam na ressurreição dentre os mortos. Eram apenas contos para embelezar a história. Enquanto que os fariseus criam em todas estas coisas. Então, o que era para ser aqui, a primeira instância, o julgamento de Paulo e do evangelho que ele estava pregando, correto? Se torna agora o julgamento do evangelho àqueles que estão julgando Paulo. O evangelho, a doutrina da ressurreição, coloca os seus opositores em divisão e os coloca à prova acerca daquilo que eles mesmos dizem crer. O evangelho põe eles à prova, irmãos. E aí então, diante desse tumulto, Deus tirou Paulo do meio daqueles homens, de onde facilmente aquele tumulto poderia custar a vida de Paulo. Deus o tirou e guardou a sua vida por um tempo ainda. Sabe por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra, mas Deus também é fiel ao seu povo, quando este se submete à sua palavra. Há fidelidade de Deus a nós, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, irmãos. Queridos, submissão à palavra não é fingir perfeição. Paulo não fez isso. Submissão à palavra é reconhecer o erro. Nós vimos aqui, Paulo falhou sob pressão, mas quando ele foi confrontado pela Escritura, ele não se justificou, olha, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou treinado aos pés de Gamaliel, eu sou fariseu dos fariseus, eu sou da tribo de Benjamim. Ele não reivindicou os direitos dele, ele se curvou a um simples fato: está escrito, está escrito. Sabe o que acontece, irmãos? O mundo, ele costuma justificar. Olha, eu reagi assim porque me provocaram. Olha, eu estou fazendo isso porque me colocaram diante dessa situação. Mas a Bíblia está nos mostrando que um discípulo verdadeiro de Jesus, submisso à palavra de Jesus, ele não se justifica, ele simplesmente diz: é verdade, eu errei, porque a Bíblia diz que é errado. Foi isso que Paulo fez, irmãos. Foi isso que Paulo fez. Paulo olhou para a vida dele e disse: realmente, está escrito, eu não devo amaldiçoar um líder do meu povo. Eu errei. E a pergunta que eu faço a vocês nessa noite é: você tem deixado a Bíblia corrigir a sua conduta?
Você tem deixado a Bíblia corrigir as suas práticas? Você tem deixado a Bíblia corrigir as suas ações, o seu casamento, os seus relacionamentos, a sua vida no trabalho, na sua rotina diária? Você consegue olhar e dizer assim: eu estou vivendo errado, porque está escrito? Ou você simplesmente se justifica: não, foi isso que deu para eu fazer agora, porque eu estou diante de uma pressão gigante? Olhe para o seu coração, olhe para o seu coração, e que fique claro, a palavra não julga somente a uns e a outros, não. A palavra julga a todos de igual modo. Sabe por quê? Porque Deus não tem alianças com títulos religiosos. Deus não tem aliança com o fake da religiosidade, aquela religiosidade de fachada. Deus não tem aliança com um nome no hall de membros da membresia. Deus não tem aliança com isso. Deus tem aliança com a sua palavra, com a sua verdade. Deus é fiel à sua palavra, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode dizer algo agora e dizer assim: não, peraí, eu acho que eu vou dar uma contornada aqui, porque não é bem por aí. Não, Deus é fiel à sua palavra, irmãos. Deus é fiel à sua palavra. Então responda a si mesmo. Quando a Bíblia confronta a sua vida, quando a Bíblia confronta as suas práticas, quando a Bíblia confronta o seu testemunho cristão lá fora, você aceita o julgamento dela com a mesma rapidez que você a usa para julgar a prática do outro? Você consegue fazer isso? Você consegue olhar para a sua vida e falar assim: eu também estou nesse crivo, como Paulo fez? Está escrito para vocês, líderes do Sinédrio, mas está escrito para mim também. Vocês têm essa mesma habilidade e rapidez para que a palavra de Deus julgue a sua vida? Sabe por quê? Porque submeter-se à Escritura é o que nos coloca debaixo do abrigo da fidelidade de Deus, irmãos. Então não tem como nós falarmos: olha, nós optamos todos os dias por viver uma vida devassa, distante da verdade de Deus, distante do que está escrito, mas Deus é fiel. Deus é fiel a si mesmo em primeiro lugar. Deus não rompe com princípios e valores para pagar de bonzinho e dizer que é fiel a mim e a você. Deus é fiel à sua palavra. E nós precisamos entender que se nós queremos andar debaixo do abrigo seguro de Deus, nós precisamos reconhecer a fidelidade de sua palavra na nossa vida também. Isso significa que nós vamos ter que abrir mão de muita coisa, inclusive do nosso ego. Nós vamos ter que abrir mão de muita coisa, inclusive dos nossos prazeres carnais, desejos momentâneos. Isso significa que nós vamos precisar nos colocar debaixo do crivo da palavra fiel de Deus, meus irmãos. Porque a fidelidade de Deus, de fato, não depende da nossa perfeição, mas a fidelidade de Deus está sobre todos aqueles que reconhecem o seu erro e se voltam para a sua palavra. Mesmo quando falhamos diante das pressões, Deus permanece fiel. Mesmo quando tropeçamos em um pecado aqui, outro acolá, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, como foi lido ali. Ah, mas então eu posso viver a vida como eu quiser, porque Deus é fiel. Não, meu irmão, não, minha irmã. Isso não significa, a fidelidade de Deus não significa que você tem um álibi para mergulhar a sua vida no pecado. Significa que nós temos um Deus fiel a Ele mesmo, que nos ajuda continuamente a olharmos para a sua palavra de novo, quando nós erramos. Sabe quando você é confrontado com uma palavra como essa, talvez, num domingo como hoje? É fidelidade de Deus. Deus está sendo fiel, porque Ele disse que chamaria o seu povo ao arrependimento.
é fidelidade. Deus é fiel. Sabe quando você está de joelhos e fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei por que tudo acontece, Deus te mostra logo um pecado. É fidelidade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito: Deus é fiel à sua palavra. Só que nós costumamos tratar a fidelidade com subserviência. Aquele que é conivente com o nosso pecado, aquele que é conivente com os nossos erros, aquele que passa a mão na nossa cabeça quando nós não estamos nem aí para ele. Mas esse não é Deus, não é o Deus da Escritura. Pode ser um ídolo que você criou, pode ser uma ficção de Deus do seu coração, mas a palavra fiel de Deus diz que o Senhor é fiel a Ele mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, se você sente hoje ou agora que você colocou tudo a perder por uma falha sua, por um pecado seu, arrependa-se e curve-se à palavra de Deus, porque se você fizer este movimento de arrependimento e de submissão à palavra de Deus, você pode descansar tranquilo na fidelidade de Deus, que continuará inabalável, te perdoando e te capacitando a viver todos os dias para a glória dEle, porque Ele é fiel, irmãos, Ele é fiel. Mas o texto ainda nos ensina que Deus é fiel quando nós estamos aparentemente sozinhos em meio às tempestades da vida. Paulo aqui, a partir do verso 10, apesar de ter sido resgatado fisicamente e sido levado para a fortaleza, ele está sozinho diante de seus opositores. Ele está preso para ser julgado depois, diante dos seus opositores. E é neste cenário que o Senhor lembra a Paulo de sua fidelidade. Olha o que diz o verso 11, que nós lemos aí. Na noite seguinte, depois de todo aquele tumulto, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Irmãos, nada melhor do que ter o Senhor ao nosso lado, quando nós estamos sozinhos diante das tempestades da vida. Nada melhor que isso. Imaginem Paulo sozinho, depois de ter visto todo aquele tumulto, de ter sido tirado de lá para não morrer mesmo. Imagine ele sozinho, diante daquele tumulto, incerto de muitas coisas, com medo de outras coisas. E aí então, ele olha ao seu lado e vê o Senhor Jesus. O Senhor pôs-se ao lado de Paulo. O próprio Jesus pôs-se ao lado de Paulo. E ele vê o seu Salvador. E ele vê o seu Redentor. E quando ele o vê, esta presença já o encoraja. Só que Jesus ainda dá uma palavra de encorajamento a ele, para que ele permaneça firme. E o faz uma promessa: Paulo, meu filho, coragem. Coragem, meu filho, coragem. Você será minha testemunha, também em Roma, como você foi em Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, fique imaginando isso. Imagine isso. O próprio Senhor se põe ao lado de Paulo. Sabe por quê? Porque Deus sabe quando nós precisamos ser encorajados. Deus sabe quando os nossos corações estão fracos, cansados. Deus sabe, Deus conhece o íntimo da nossa alma. Deus nos conhece como a palma de sua mão. Deus esquadrinha o nosso coração. É por isso que o salmista diz: sonda-me, Senhor, e conhece-me, esquadrinha o meu coração, sonda se há em mim algum caminho mau, e me coloca nos caminhos de justiça, no caminho da verdade. Deus sabe, e Ele sabia que Paulo neste momento
precisava ser encorajado, não por uma carta, não por uma palavra de um amigo, mas pela presença viva do próprio Redentor, meu irmão, minha irmã. E o texto segue, a partir do verso 12, dizendo: na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração, e dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Olhe bem, irmãos, aqueles homens estavam dispostos a matar Paulo a qualquer custo, a qualquer custo. Eles fizeram uma campanha de jejum para matar Paulo. Eles prometeram: nós só vamos comer depois que a gente matar esse homem. Só que Deus é fiel, e em sua providência Ele já estava cuidando de tudo, irmãos. Olha o que o texto diz adiante, a partir do verso 16. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentastes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhe o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Irmãos, um sobrinho de Paulo, veja, um sobrinho de Paulo, alguém que nós não temos mais nenhuma informação sobre ele, nenhuma. Um sobrinho de Paulo ficou sabendo disso. Estava no lugar certo, na hora certa, para ouvir a trama dos judeus e para contar ao comandante do Império Romano, Cláudio Lísias. Deus mostrou sua fidelidade a Paulo aqui, irmãos. Mesmo quando ele estava aparentemente sozinho diante das tempestades do julgamento do sinédrio, Deus mostrou sua fidelidade, colocando alguém que só aparece aqui para fazer algo que era impossível de acontecer diante das maiores autoridades romanas. Sabe por quê? Porque Paulo não estava sozinho. Cristo havia se posto ao lado dele. Cristo estava cuidando exatamente do que Paulo precisava naquele momento. Sabe, irmãos, nós também nunca estaremos sozinhos na nossa caminhada. Nós estamos cansados de ouvir aqui, mas nós precisamos ouvir e enxergar o brilho disso. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é uma frase de efeito, não é uma frase de encorajamento humano, é o próprio Jesus se pondo ao lado dos seus discípulos e falando para eles: vocês não estão sozinhos,
eu estou com vocês, mesmo quando vocês pensam estar sozinhos. E não é só em um momento ou outro, são todos os dias, até a consumação dos séculos. E sim, você pode estar cercado de muitas pessoas e ainda se sentir só. Você pode passar por vales de sombras e morte e ainda se sentir só. Mas mesmo assim, Jesus sempre estará ao seu lado, porque Ele prometeu, Ele é fiel a si mesmo e Ele cumprirá até o fim a sua promessa. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você pode estar pensando nisso. Eu estou sozinho. Cadê Deus no meio de tudo isso? Cadê esse Cristo que prometeu que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos? Cadê Ele? Talvez você esteja pensando nisso, mas você precisa saber, Ele veio ao nosso encontro, quando nós estávamos sozinhos, abandonados no pecado. Ele veio em forma humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não nos abandonou no meio das nossas tempestades, Ele não ficou distante em nossa solidão, mas se fez presente no meio do nosso abandono e disse: meu filho, você não está sozinho, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, minha irmã, a fidelidade de Deus não é um conceito abstrato, não é uma ideia abstrata. Ela tem um rosto, o rosto de Cristo. Ela tem um nome, o nome de Cristo. Ela tem autoridade, a autoridade de Cristo. Ele não só observa a sua solidão de longe, Ele se aproxima de você no meio da sua solidão, para que você não ande sozinho mais, para que você não ande abandonado. E como Ele fez isso? Ele conheceu a rejeição dos homens, Ele conheceu o abandono dos discípulos, Ele conheceu a traição dos seus amigos, Ele conheceu a angústia do Getsêmani, e Ele sofreu a solidão na cruz, para que você não andasse sozinho. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ele sofreu a solidão no meu e no seu lugar, para que nós o tivéssemos para sempre ao nosso lado. Por isso, quando você passar por momentos de solidão, lembre-se, Deus cuida de você também quando você não o percebe, quando você não o vê, quando você não o sente. Porque Deus não é fiel somente quando nós o sentimos de forma viva, como Paulo sentiu a presença de Cristo e viu o próprio Cristo se pondo ao seu lado. Mas Ele é fiel também quando trabalha silenciosamente por trás de cada circunstância de sua vida. Ele é fiel. Você pode não perceber a mão de Deus agindo hoje, você pode não perceber a mão de Deus agindo agora, você pode não perceber, mas isso não significa que Ele não está agindo. Ele continua agindo em nossas vidas em fidelidade. Deus age em fidelidade, sabe por quê? Porque fidelidade é um atributo dEle, faz parte do seu caráter. Não tem como pensar em Deus e pensar em traição. Não tem como pensar em Deus e pensar em infidelidade. Não tem como pensar em Deus e pensar em engano. Não, Deus é fiel. Faz parte do seu caráter. É algo que é essência de Deus e nunca vai ser dissociado de Deus. É loucura pensar que Deus é infiel. É loucura. Deus é fiel. É isso que nos faz descansar continuamente as nossas vidas na mão dEle. Como é que você descansa a tua vida nas mãos de alguém que é infiel e mentiroso, que te engana, que fala um monte de coisas, que te faz um monte de promessas e não cumpre nenhuma?
Como? O Deus da Escritura não é assim. Nós descansamos a nossa vida nas mãos dele porque ele é fiel. Nós descansamos nossa vida nas mãos dele porque ele honra o que diz, ele honra o que prometeu. Deus é fiel. Perceba, irmãos, Deus não tirou Paulo do meio daquele turbilhão e tirou o sofrimento do meio dele, não. Mas ele deu a Paulo a certeza de que Cristo estava com ele no meio de todo aquele perigo. E é isso que significa descansar a nossa vida na fidelidade de Deus. Não é a ausência de tempestade, não é a ausência de problemas, não é a ausência de tumultos, não. Mas é a presença fiel de Deus no meio de tudo isso. No meio de tudo isso. Porque Deus disse, como foi lido, orado aqui, eu nunca o deixarei, eu jamais o abandonarei. Não temas, porque eu sou contigo. Será que Deus cumpriu o que Ele prometeu? Que Ele seria conosco? Para nós não temermos que Ele era conosco? Que Ele nunca nos abandonaria? Ele prometeu, irmãos. Ele enviou a Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Ele enviou o seu Filho, o Deus encarnado, para viver entre nós, para estar entre nós, para andar em nós, para nos conduzir nos caminhos de justiça. Ele enviou o seu Filho, o Deus conosco, o Emanuel, é a nossa segurança, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Ele está conosco e é fiel, mesmo quando as circunstâncias querem nos mostrar que estamos sozinhos. Mas por fim, o texto ainda nos ensina que Deus é fiel quando as coisas fogem do controle das nossas mãos. Nós estamos acostumados a ter o controle de cada passo da nossa vida, né? Nós programamos tudo. A vida dos nossos filhos, então, nós programamos desde antes de nascer até quando nós morrermos. Nós programamos cada passo. Temos o costume disso. Só que Paulo não sabia qual seria a resposta do Império Romano. Paulo não sabia qual seria a resposta do líder Cláudio, o líder do Império Romano, do exército romano. Contudo, Deus em sua fidelidade já tinha preparado todas as coisas. Olha o que o texto diz, versos 23 e 24. Então, ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhe: preparem um destacamento de 200 soldados e 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Olhe bem, o comandante não queria problema, ele não queria ser responsável da morte de um homem judeu, mas de cidadania romana, sob a sua responsabilidade. Por isso, então, ele prepara todo um exército, toda uma fortaleza para levar Paulo para Cesareia para ser julgado diante de uma autoridade maior, o governador Félix. E Lucas relata que Cláudio Lísias, ele envia uma carta para o governador Félix. Olha aí os versos de 25 a 30. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com as minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a vossa excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a vossa excelência aquilo que tem contra ele.
Então, olha bem, Cláudio, querendo limpar suas mãos, ele envia de forma breve os motivos pelo qual Paulo estava sendo julgado, pelo qual ele estava enviando Paulo a Cesareia. Ele omite algumas coisas, como ter açoitado Paulo sem poder, porque Paulo era cidadão romano. Ele omite não ter procurado saber a fundo quem era Paulo, por que tudo estava acontecendo. Ele omite isso. Mas o ponto é que ele queria suas mãos limpas. Então ele envia uma carta, envia Paulo para que Félix soubesse e aí então julgasse Paulo conforme achasse por bem. Então o texto se encerra dos versos 31 a 35. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informando de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Então aquele grande destacamento de soldados, uma grande cavalaria e um número grande de 200 soldados andando a pé, chegaram a Antipátride, e lá tinha um posto de descanso do Império Romano. Então eles param ali, descansam um pouco. No outro dia Paulo segue com a cavalaria montada, aproximadamente 30 a 40 quilômetros até Cesareia, e o restante dos soldados voltam para Jerusalém, voltam para a fortaleza. E aí quando Félix recebe a carta de Cláudio, recebe Paulo e fica sabendo de onde ele era, ele prefere manter Paulo sob os cuidados de seus soldados particulares. O texto fala que ele fica aqui no palácio de Herodes. Era o lugar onde de fato as grandes autoridades ficavam em segurança. Então ele prefere que Paulo fique em segurança ali. E ele diz que vai julgar Paulo quando os judeus vierem para o julgamento, para que ele possa então apurar os fatos. A grande questão aqui é que a trama dos judeus não pegou Deus de surpresa. Deus é fiel e Deus manteve Paulo vivo, porque Deus tinha feito uma promessa para Paulo. Da mesma forma que você está testemunhando em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma o meu evangelho. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Percebam aqui, as coisas fugiram do controle das mãos de Paulo. Paulo, neste trecho, não toma nenhuma decisão. E olhe bem, 200 soldados, 70 cavaleiros, uma carta oficial, um governador romano, tudo se moveu ao redor dele, sem que ele tivesse controle algum do processo. Paulo não tinha controle nenhum da situação, mas tudo se moveu ao redor dele, tudo. E ainda assim, cada coisa, cada engrenagem daquele sistema romano, pagão e distante do evangelho, serviu ao propósito fiel de Deus, de preservar Paulo vivo, para ser testemunha em Roma. Sabe, irmãos, existem situações nas nossas vidas em que nós não podemos fazer exatamente nada. 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 Nenhuma decisão, nenhuma estratégia, nenhuma palavra a ser dita. Nada. Nós devemos apenas confiar e descansar no Deus fiel a quem nós servimos. E é justamente aqui, nestes momentos em que nós não podemos fazer nada, que a fidelidade de Deus se revela claramente, porque Deus não depende
dos nossos esforços para permanecer fiel. Deus não depende das nossas decisões para permanecer fiel. Deus não depende da nossa estratégia ou da nossa última palavra para permanecer fiel. Ele não precisou que Paulo fizesse nada naquele momento. Ele apenas moveu todas as coisas, até as mais difíceis e improváveis, para cumprir os propósitos dele na vida de Paulo. Pense no quão provável seria um destacamento romano daquela proporção defender Paulo. Era também improvável. Mas Deus fez isso, porque Ele é fiel. Por isso, quando as coisas fugirem do seu controle, meu irmão, minha irmã, não se desespere. Não se desespere. Lembre-se da palavra de Deus e do Deus da palavra. E aí então, quando você estiver com a palavra de Deus no seu coração, e estiver prostrado, curvado diante do Deus da palavra, faça apenas uma coisa: descanse. Descanse diante do nosso Deus. Porque Deus não depende do nosso controle para que Ele seja fiel. Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, irmãos. Até uma quase morte de Paulo, até um tropeço de Paulo diante do Sinédrio, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, descanse o seu coração quando as coisas fugirem do seu controle. Capítulo 23, ele nos mostra um único Deus sustentando a vida de um homem em 3 cenários diferentes. Quando este homem falha, quando este homem se sente só, e quando este homem não pode fazer mais nada com a força de suas mãos. E sabe o que isso é mais maravilhoso? Porque essa é a mensagem do Evangelho. É isso que o Evangelho nos mostra, irmãos, todos os dias. O Evangelho nos mostra o Deus fiel quando nós falhamos. Sabe, por causa do pecado, nós falhamos indesculpavelmente diante de Deus. Mas Ele, eternamente fiel, prometeu que o descendente da mulher, Jesus, feriria a cabeça do descendente de Satanás, do descendente da serpente, Satanás. E Ele cumpriu isso. Ele é fiel. Ele cumpriu isso exclusivamente na cruz. Quando Jesus foi à cruz, Ele, o descendente da mulher, estava ferindo a cabeça do descendente da serpente, Satanás, de uma vez por todas. O Evangelho nos mostra o Deus fiel quando falhamos, mas Ele também nos mostra o Deus fiel quando nos sentimos sozinhos. Sabe por quê? Porque o pecado nos fez andar distantes de Deus, o pecado nos separou de Deus, o pecado nos fez olhar para o engano da independência. É possível andar sem Deus. O pecado nos fez andar como ovelhas sem pastores, na solidão das trevas. Mas Deus bradou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele prometeu, e em sua fidelidade, Ele cumpriu. Ele enviou seu Filho, o Filho de Deus, o homem Deus, veio entre nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas o Evangelho também nos mostra o Deus fiel, quando nada depende de nós mesmos. Olhe bem, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E morto não tem escolha, morto não tem opção. Morto, a sua opção é ficar enterrado, condenado para sempre. Essa era a nossa condição. Éramos filhos da ira de Deus, éramos inimigos de Deus por causa do pecado.
Então, quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, nós vemos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Nós vemos Deus entre nós, de fato e de verdade. E aí então, Ele vive a vida que nós não conseguimos viver, Ele morre a morte que nós merecíamos morrer, o justo pelo injusto, para que nos tornássemos justos diante de Deus, e Ele ressuscita ao terceiro dia, para nos dar vida eterna com Deus, porque nós éramos ovelhas sem pastor, mas o bom pastor nos resgatou em fidelidade, e deu a sua vida por suas ovelhas. Essa é a mensagem que atravessa a história, e é essa mensagem que colocou Paulo diante de um julgamento tão severo como ele estava passando, e é esta mensagem que sustenta a minha e a sua vida. A fidelidade de Deus veio a nós em Jesus Cristo, porque Deus é fiel. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus, reconheça a fidelidade de Deus em Jesus, creia em Jesus, se arrependa diante de Jesus, confesse os seus pecados diante de Jesus e siga, guardado pela fidelidade de Deus, por causa da graça de Jesus. Vamos orar?